noite. Boa noite você que está aí aguardando por nossa aula, véspera de férias. Tem nada melhor, né? Do que você esperar por essas aguardadas férias. Descanso mental, físico. É necessário, porque a segunda parte do ano é corrido, meu amor. É reta final para você concluir seus ensinos. É reta final para você alcançar alguma coisa que você planejou no começo do ano e ainda não colocou em prática. Então, quando começar em agosto, você já sabe, é hora de replanejar, né? Isso, é hora de recalcular nossa rota. Então, enquanto isso, a gente vai de revisão. Vamos ver os conteúdos que passaram por aqui e que você precisa reforçar para o seu aprendizado. Então, hoje, vamos continuar falando de alguns poemas que são argumentativos, né? Gêneros argumentativos, como tem poema, canção protesto, abaixo-assinado, crônica argumentativa, a argumentação, que é a arte de persuadir, a arte de convencer alguém, como algumas pessoas gostam de falar, conscientizar pessoas, ela pode estar presente em qualquer gênero textual e não apenas nas suas modalidades mais afinadas, certo? Então, bora comigo que hoje é aula de gênero argumentativo, textos argumentativos, e vamos falar de poema, canção protesto, abaixo-assinado, crônica, tá tudo junto e misturado. Aí lá vem de novo o nosso técnico aí pedindo VAR. Só que agora não é o VAR da semana, é o VAR dos gêneros textuais que a gente viu passar aqui por nossas aulas. E por que não também dar uma pincelada, né, na parte da análise linguística, que nós também participamos aqui muitas vezes. Então, vamos de VAR. Vamos começar com as questões aqui com um poema de Manuel Bandeira. Esse poema, apesar de aparecer essa data de 1985, essa data quer dizer que é a edição do livro, né? Que pode ser a 40ª, 50ª, sabe lá quantas vezes esse livro, Poesia Reunida, do Manuel Bandeira, foi reeditado. E esse poema foi tirado dessa edição aqui, ó, da edição de 85. Mas a primeira vez que o Manuel Bandeira publicou esse poema era ali pelos idos de 1940, então, ou seja, você imaginar o Brasil de 1940 com o Brasil de 2022, 80 anos depois, me fala, tem alguma diferença? Será se o Brasil dos anos 40, do século 20, será o Brasil dos anos 20 do século 21? Bem, se você não sabe, o poema do Manuel Bandeira pode te dar algumas dicas, tá bom? O nome do texto é O Bicho. O Bicho. A gente chama de bicho, qualquer coisa que tenha vida, né? Bicho, primeiramente, é um ser vivo. Pode ser um ser humano? Pode. Tem até uma gíria da década de 60, e aí, bicho, fala bicho. Então, bicho pode ser qualquer coisa que tenha vida. Pode ser um animal, geralmente a gente associa bicho a algum tipo de animal. Principalmente quando você não sabe que animal é aquele. Aí você chama, eu vi um bicho. Porque você não sabe dizer qual foi o animal que você viu. E esse bicho, esse animal, pode ser um ser vivo. Pode ser qualquer tipo de ser. Então, aqui, nesse poema O Bicho, olha só, o Manuel Bandeira utiliza aqui o artigo definido o, porque se fosse um artigo indefinido, um bicho, aí poderia ser qualquer bicho. Mas quando ele fala o bicho, quer dizer que é uma coisa específica, particularizada. Então, no poema, ele diz, vi ontem, veja só, o verbo ver, aí você tem o adjunto adverbial de tempo, foi ontem, né? Um ontem bem remoto. Vi ontem um bicho. Aqui ele falou um bicho. Esse não é quantidade, é uma indefinição, tá bom? É um artigo indefinido. E bicho é o substantivo que ele utiliza, certo? Vi ontem um bicho. Agora sim, agora pode ser qualquer bicho. Ele viu onde? Se você perguntar quando foi que ele viu, ó, você isola o verbo, certo? Você pergunta para o verbo quando?
Quando ele viu? Ontem. Então, isso aqui é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Quer dizer que foi quando ele viu. Mas se perguntar, ele viu onde? É outra pergunta que você pode fazer. Onde ele viu, né? Onde? Na imundície do pátio. Então, toda essa expressão, formada por 4 palavras, ela vai ter um valor de advérbio de lugar. Você chama isso de locução adverbial, não é isso? Quem viu? Eu, sujeito elíptico, ou sujeito oculto, ou sujeito desinencial, como você preferir chamar, tá bom? Então, tu percebe que o texto está em primeira pessoa. Eu vi o quê? Quem vê alguma coisa. Eu vi um bicho. Então, esse um bicho é o objeto direto, é o complemento do verbo transitivo direto, não é isso? Eu vi um bicho. Quando que você viu? Ontem. Onde que você viu esse bicho? Na imundície do pátio. Ou seja, no pátio imundo. Aí, para não falar no pátio imundo, ele diz na imundície do pátio. Eu vi o bicho catando comida entre os detritos. Quem não sabe o que é detrito, resto de lixo, tá bom? Para quem não sabe o significado de ter detritos, detritos quer dizer restos de lixo, né? Lixo já é resto, quer dizer que é o lixo. Ele viu um bicho catando comida no lixo. É isso que ele quer dizer. Só que para não impactar, para não causar tanto, ele não diz, eu vi um bicho catando comida no lixo. Eu vi um bicho catando comida entre os detritos. Detritos é lixo. Quando achava alguma coisa, achava quem? Quem era que achava alguma coisa? O bicho. O bicho agora passa a ser sujeito da oração achava. Quando o bicho achava o quê? Quem acha algo ou alguém, né? Achava alguma coisa, objeto direto do verbo achar. Quando o bicho achava alguma coisa, ele, o bicho, não examinava. Olha o verbo de novo se referindo ao bicho, que fica um sujeito que fica elíptico, porque já foi citado antes, para não ficar dizendo quando o bicho achava, quando o bicho, né? O bicho não examinava. Para não ficar repetindo, ele diz, o bicho não examinava nem cheirava. A palavra nem é uma conjunção aditiva. Ou seja, aqui você tem um período composto por adição. Ele não examinava nem cheirava. Engolia. Quem era que engolia? Ele, o bicho. Engolia com voracidade. Professor, o que é voracidade? Voracidade, para quem não sabe, é fome. Voracidade é fome. Tu observa no texto que o poeta, ele não quer causar impacto. Por isso, ele vai utilizando algumas palavras que suavizam a expressão. Ao invés de falar lixo, ele diz detritos. Ao invés de falar fome, ele diz voracidade. Você chama isso de eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem que tem a função de suavizar um termo. Quando você não quer causar muito impacto, você usa eufemismos para abrandar a mensagem. Não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Ele nem cheirava, nem examinava o que era. Quando ele encontrava qualquer coisa, ele metia para a boca com tanta fome que ele estava. Aí diz, o bicho não era um cão. Verbo ser no passado, né? O bicho não era um cão, não era um cachorro. Porque vocês já viram bastante vezes cachorro catando comida no lixo, né? Não era um cão. O bicho não era um gato. Olha como ele é, isso aqui, ó. Cão, gato e rato. Você chama isso de uma gradação. Figura de linguagem, gradação. Ele vai diminuindo, reduzindo o animal. Cão, gato, rato. Faltou uma barata, né?
O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Você observa também que ele repetiu a mesma estrutura. Não era um gato, não era um rato. Essa repetição da mesma estrutura, você chama na literatura de anáfora. Anáfora, tá bom? É uma figura sintática de repetição. O bicho não era um gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, olha a expressão aqui entre vírgulas. O bicho, meu Deus, esse meu Deus é um vocativo. Ele está chamando por Deus, ó meu Deus. É um vocativo. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, pelo vocativo, você percebe que ele ficou o quê? Qual a situação que ele se encontra? Ele ficou assustado. Ele ficou assustado. Ele ficou surpreso. Ele ficou... Você pode atribuir vários tipos de sentimentos aí, né? Pela expressão que ele faz. O bicho, meu Deus, era um homem. Um homem catando comida no lixo e comendo com voracidade, comendo com fome, sem cheirar, sem examinar. O que ele encontrava, ele botava para dentro. Gente, isso é que a gente chama de poesia social. Poesia social é uma poesia de denúncia. Poesia de denúncia. Ele quer denunciar uma realidade que estava acontecendo naquele momento em que ele se reporta, naquele momento em que o eu lírico está. Por isso eu iniciei perguntando a vocês. Vocês acham que a realidade de 1940 é diferente da realidade de 2022? Nós estamos em 2022, certo? Se você contar aí, vai dar uns 80 anos de diferença. Mas você acha que essa realidade, ela era apenas de 1940? Será que 80 anos depois, o bicho, homem, ainda cata comida entre o lixo? Fica a pergunta, certo? Então, é um texto de protesto. Todo texto de denúncia, todo texto de cunho social é um texto de protesto. Então, você tem um poema de denúncia, um poema de protesto do Manuel Bandeira. Pergunta-se, para saber se você entendeu bem o texto, o que motivou o bicho a catar restos foi... Essa resposta não está no texto, está? Às vezes está, né? Então, o que foi que motivou o bicho a catar o resto de comida? Foi a fome? Foi a imundície do pátio? Foi o cheiro gostoso da comida no lixo? Oxe, que questão, né? Que alternativa é essa? Ah, foi a amizade que ele tem pelo cachorro. Gostava tanto do cachorro que foi imitar a prática de um cachorro. O que é que vocês acham? Eu acho que de cara você eliminou a letra C e a letra D, porque estão completamente incompatíveis com a ideia do texto. Então, uma pessoa não vai catar comida no lixo porque acha o cheiro da comida bom ou porque seja amigo do cachorro. A pessoa cata a comida no lixo também, não é só porque tem lixo na comida, ou que tem comida no lixo, ou porque o pátio está imundo. Eu também já vi vários pátios imundos e nunca fui catar comida. O que provocou, o que motivou a pessoa, o bicho, a catar o lixo foi a fome. A realidade da fome. A dura realidade. Como já dizia meu aluno, não é isso? Eu tinha um aluno que ele tinha um poema que ele sempre falava no final do poema, a dura realidade. Se eu não me engano, o nome do meu aluno era João Paulo. Então, olha aí. O que motivou o bicho a catar restos de comida foi a fome. Não tem como você não entender essa mensagem. Segunda pergunta. A estratégia utilizada pelo autor para sensibilizar. Não falei para vocês que o texto argumentativo também tem essa pegada de querer sensibilizar as pessoas, né? Alertar, acordar as pessoas. Embora você está indo bem bom de casa,
tendo comida todo dia, e aí você não vai comer o arroz porque só tem o arroz e o feijão, você não vai comer o feijão porque botaram quiabo, você não vai querer comer a carne porque botaram alho. Pelo amor de Deus, né, gente? Bora acordar para a realidade da vida. Então, a estratégia utilizada pelo autor para sensibilizar o leitor sobre a realidade social denunciada, e qual foi, professora? Essa realidade social que ele denunciou, a realidade da fome. A realidade da fome. É fácil. Procura aí na internet o mapa da fome no Brasil. Digita mapa da fome no Brasil, que você vai ver que hoje, 2022, nós temos mais de 30% dos brasileiros passando fome. É muita coisa, gente. 30% de brasileiros estão passando fome. Estamos falando de 2022. Ele se surpreendeu vendo um homem catar comida no lixo em 1940. Imagina se ele visse hoje que o lixo é a única forma de sustentação de muitas famílias no Brasil. Então, qual foi a estratégia que ele utilizou para sensibilizar o leitor sobre essa realidade social que ele denuncia, que foi a fome? Ele, para isso, usou a primeira pessoa, dizendo, eu vi. Ele usou o apelo a Deus, meu Deus. Ele usou a referência a animal de estimação. Olha, a letra C está meio doida, porque tudo bem. Você pode até estimar dentro de casa um cão, um gato. O rato, só se for os hamsters, né? Mas ele não está falando dos hamsters. Então, você não vai achar que aqui seja animal de estimação. Você já elimina essa possibilidade. Ele usou, para sensibilizar as pessoas, a comparação entre homem e bicho. Ele fez um paralelo. Não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho era um homem. Isso é uma comparação, uma metáfora, né? Comparação, metáfora, gente, é uma comparação indireta. É quando você não precisa usar o como, que nem, o igual. Aí você percebe que existe uma comparação. E então, o que é que sensibiliza mais as pessoas? É a pessoa colocar o texto em primeira pessoa, fui eu vi, eu estava lá? É apelar para Deus, ó Senhor do céu, o que é que mais sensibiliza as pessoas diante dessa realidade? Sem dúvida nenhuma, você apostou na comparação entre homem e bicho. A parte mais forte do poema, não é isso? A parte que realmente faz um retrato dessa realidade social é a comparação que ele faz entre homem e bicho. Beleza? Agora vamos à terceira questão. No verso, não examinava nem cheirava. Há um período. Isso é um período, né? Por que é um período? Porque tem dois verbos, período composto. Por que é período? Porque começa com letra maiúscula. Não termina com ponto final porque é um poema. Mas ele colocou aqui os dois pontos, né? E terminou aqui, ó. Engolia com voracidade, certo? Colocando assim um aposto. Então, essa oração, não examinava nem cheirava, é um período composto, subordinado, substantivo. O que é um período composto, subordinado, substantivo, professora? Primeiramente, o período composto, para ser subordinado, ele não começa com nem. O período composto subordinado começa com que ou com se, né? Com essas conjunções. Então, tu já elimina a letra D, tu elimina a letra A, tá bom? Porque período composto, ele começa com que e com se. Aliás, quando ele é subordinado. Mas, professor, e o subordinado adjetivo? Muito bem lembrado. O subordinado adjetivo, ele não começa com conjunção. Ele começa com pronome relativo. Ó, pronomes, ele inicia com pronomes relativos. E quais são os pronomes relativos? É o que, é o qual, é o quando. E a palavra nem, ela não é um pronome relativo, ela é uma conjunção. O nem é uma conjunção aditiva. Opa! A senhora falou o quê, professora? Conjunção aditiva?
Então, é aquela que adiciona uma outra ideia, isso mesmo, aquela que soma as ações. Primeira ação, não examinava. Segunda ação, não cheirava. Não examinava e não cheirava. Esse nem, gente, para quem não sabe, o nem significa e não. O nem quer dizer e não. Como já falou o não antes, não precisa repeti-lo, né? Basta falar o nem. Nem quer dizer e não. Não examinava e não cheirava. Então, você percebe que existe um período composto por adição. Período composto coordenado por adição, porque os verbos são absolutos, né? Os verbos são independentes, tá bom? O homem ou o bicho não examinava a comida. O bicho não cheirava a comida. Então, em vez dele falar, o bicho não examinava a comida, o bicho não cheirava a comida, ele transforma esses dois períodos independentes em um período coordenado. Não examinava, nem cheirava. Então, você tem um período composto, coordenado, aditivo ou por adição. Entenderam? Então, a letra B é a nossa resposta. Próximo. Drummond. Agora a gente sai do Manuel Bandeira e a gente vem para a poesia de Drummond, bem mais recente, né? 1953. Quando ele publicou esse poema, ele publicou não no livro diretamente. Primeiro ele publicava nos jornais. Aí do jornal ele pegava o apanhado da sua poesia e fazia um livro depois. O nome do poema se chama Mãos Dadas. O que sugere a ideia de mãos dadas? Mãos dadas sugere união, né? Mãos dadas sugere união. Quando você está de mãos dadas, você está unido a algo ou a alguém. Não serei poeta de um mundo caduco. O que é mundo caduco? O que é que você chama de caduco? Ah, está caduco. Lá na linguagem jurídica, caducou. Quer dizer, velho, né? Envelheceu, ficou para trás. Não serei poeta de um mundo velho, de um mundo que ficou para trás. Também não cantarei o mundo futuro. Assim como ele não vai cantar o passado, ele também não vai cantar o futuro, certo? Então, o que é a pessoa que vive do futuro? A gente chama, aquele ali está no mundo da lua, né? Só pensa no futuro, não tem os pés no presente, só no futuro. Você chama ele de futurístico, né? Pessoa futurística. Estou preso. Olha o verbo no presente do indicativo. Aqui o verbo está lá, não serei, não cantarei. Ele está colocando no futuro. Aí no terceiro verso ele vem para o presente e diz, estou preso à vida. Por que nós temos aí o uso da crase? Por que eu usei crase em preso à vida? Porque quem está preso a alguma coisa ou a alguém. Como vida é um substantivo feminino, então a crase é usada na junção entre a preposição a e o artigo a. Quando você junta a preposição com o artigo, você forma o a craseado. Por isso que eu só tenho crase antes de nomes femininos, tá bom? Se fosse em vez de vida, se fosse mundo, estou preso ao mundo. Viu só? Seria usado ao e não o a com crase. Estou preso à vida e eu olho meus companheiros. Veja só, de novo, o verbo está no presente. Cuidado. Essas palavras que a gente chama de palavras, quando elas são iguais na escrita e diferente na pronúncia, a gente chama de palavras homônimas, porque são iguais, homófonas, né? Mesma escrita e outra pronúncia. Porque poderia ser olho é substantivo, e a pronúncia é fechado, olho. E se eu digo óleo, é verbo. Então, é a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, o sentido diferente. Estou preso à vida e olho
Eu olho quem? Quem olha, olha algo ou alguém. Olho meus companheiros. Meus companheiros é o objeto direto do verbo olho. Estão taciturnos. Professora, eu não sei o que quer dizer taciturnos. Taciturno quer dizer tristes, né? Estão tristes. Porém, nutrem grandes esperanças. Eles estão tristes, mas eles têm esperança. Entre eles, considero a enorme realidade. Entre eles quer dizer que o poeta está entre eles. Entre quem? Entre os seus companheiros. Ele não está só. E nem os companheiros estão sozinhos. Ele está junto com os companheiros. Por isso que ele usa a preposição entre. E deixou subentendido o verbo estou. Estou entre eles. Considero a enorme realidade. O que quer dizer considera a enorme realidade? Quer dizer que ele está, considerar, quer dizer que ele está entendendo, ele está vivendo, né? Considerar a enorme realidade, ele está vivendo essa realidade. Ele está junto com os companheiros e vivendo a mesma realidade. O presente é tão grande, olha, esse presente aqui, não vão confundir com o presente que você oferece a alguém, uma dádiva. Esse presente não é uma dádiva. Esse presente é o tempo. Tempo presente. O presente é tão grande, mas não nos afastemos. Ele pede, olha, não nos afastemos, não vamos soltar a mão um do outro. É isso que ele quer dizer. Não é mãos dadas? E mãos dadas não é união? Então, quando ele diz, não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Olha aí, ele sugerindo a união deles. Vamos juntos, né? Em vez de falar vamos juntos, ele diz vamos de mãos dadas. Não serei, de novo negando o futuro, não serei o cantor de uma mulher. Não serei o cantor de uma história. Não direi, de novo, lá no futuro, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem da janela. Ele quer dizer que a poesia dele, quando ele fala cantor, quer dizer poeta. O cantor é o poeta, porque a poesia, o poema, gente, o poema se associa à canção. É uma outra forma de você falar canção. Todo poema é uma canção. Então, o poeta, para não dizer, não serei o poeta de uma mulher, ele fala, não serei cantor, porque poema é canção. Não serei o poeta de uma mulher, como muitos são, né? Castro Alves falou da Teresa, o adeus de Teresa. A primeira vez que eu vi Teresa, ele não vai falar de mulher. Ele também não vai contar uma história, como Homero, né? Homero, lá no seu poema Ilíada, conta a história da guerra de Troia. Ele não vai contar uma história na sua poesia. Ele também não vai dizer suspiros ao anoitecer. Ele não é romântico, não vai dizer, ai, é de noite, essa lua cheia me inspira. Não, ele não vai falar suspiros ao anoitecer. Ele não vai falar de paisagem da janela. Ele não quer falar de elementos que não sejam realidade. Quer dizer, geralmente os poemas falam de mulher, histórias de amor, suspiros ao anoitecer, paisagem. Ele não quer falar de nada disso. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicídio. Ele não vai falar também de nada que tire a pessoa da realidade. Entorpecentes quer dizer, eu não vou fugir da realidade. E não vou distribuir cartas de suicídio, não vou falar de morte. Não vou chamar a morte como os poetas românticos faziam isso. Ó, morte, amiga de todas as horas, vem que eu te espero. Ele não vai fazer isso. Ele está negando o que seja a poesia, o que é tema de poesia constante. Ele diz, não é disso que eu vou falar. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. Serafins são anjos. Anjos. Então, ele não vai fugir para algum lugar que não exista, como o próprio Manuel Bandeira fugia, vou-me embora para passar, Gadalá, sou amigo do rei.
E nem vai ser raptado por serafins, nem vai ser levado pelos anjos para viver de outras realidades. O tempo é a minha matéria. Olha do que é que ele vai falar. Professora, então se ele não vai falar de amor, nem de fé, ele vai falar do quê? Ele vai falar do tempo. O tempo é a minha matéria. A matéria é o assunto. A matéria é o assunto de que ele vai falar. Que tempo? O tempo presente. Ele vai falar dos homens presentes e da vida presente. É disso que ele vai falar. Do tempo presente, dos homens presentes, a vida presente. Ou seja, ele se propõe a cantar. Do quê? Cantar é fazer poesia. Ele vai cantar o passado? Não. Ele vai cantar o amor? Não. Ele vai cantar a paisagem? Não. Quem fazia muito isso eram os arcádicos, né? O poeta do arcadismo é que fala da paisagem, do pasto. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar da realidade, do seu tempo, da vida presente, dos homens presentes. Então, de novo, é um poeta que se propõe a falar da realidade em que ele vive. E toda vez que a poesia fala da nossa realidade, é um poema social. E todo poema social é um poema de denúncia. E todo poema denúncia é um poema protesto. Entenderam isso? Poema social é um poema que fala da realidade. E todo poema social é uma denúncia, é protesto. Então vamos às questões que nos remetem a esse texto. Quarta questão. Nos 3 primeiros versos que estão destacados, não serei poeta de um mundo velho, caducado, né? Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Então, nesses 3 primeiros versos destacados, infere-se. Professor, o que quer dizer infere-se? Quer dizer que é uma conclusão que você chega, é uma interpretação que você faz. Inferir-se é estar dentro daquilo, é entender o que está dizendo. Então, nos 3 primeiros versos destacados, infere-se que o eu lírico está preso ao passado? Não. Ele diz que não quer cantar o passado. Quando ele fala caduco, é o passado. Quer dizer que o eu lírico é futurístico? Não. Ele diz que não vai cantar o futuro, então ele não é futurístico. Quer dizer que ele é saudosista? Amor, saudosista é se ele fosse falar do passado. E ele faz isso, professora? Ele faz, mas não nesse poema, tá bom? Tem poema dele que ele fala da minha infância, quando eu era menino lá em Itabira, aí ele fala da infância. Aqui não. Aqui ele não quer falar do passado. Então, se ele não está falando de passado, ele não é saudosista. Ou seja, a letra A, que não é a nossa resposta, elimina a possibilidade da letra C. E a letra B também elimina porque ele falou que não quer falar do futuro. Não cantarei o futuro. Cantar é fazer poesia. Então, o que é que sobra? Sobra que o eu lírico está inteirado com a realidade. O que ele quer dizer para a gente é que ele está inteirado com a realidade. Ele vai falar do tempo presente, né? Da nossa realidade. Ok? Entendido? Aí você tem esse verso destacado. Estão taciturnos. Estão tristes, né? Estão tristes. Estão desesperançados. Estão tristes. Mas nutrem. Que é nutrir? Alimentam, né? Alimentar. Mas alimentam grandes esperanças. Eles estão tristes, mas não deixaram de acreditar. É isso que ele está falando. Estão desesperançados, mas também têm esperança. Essa conjunção destacada, esse mas, quando você usa mas, é para transmitir uma ideia de causa, de consequência, de contradição ou de conformidade. Quando eu digo estou linda, mas não estou gostando dessa roupa. Então, esse mas é sempre uma contradição. É aquilo que você chama de conjunção adversativa. Então, aqui você tem um período composto por orações coordenadas adversativas. Estão tristes,
mas nutrem grandes esperanças. Né? Eles estão tristes já estão na última, mas ainda tem esperança. Isso é uma contradição, também chamada de adversidade. Adversidade. Poderia ser o mas, poderia ser o porém, poderia ser um todavia, tá bom? Então é isso. Contradição, adversidade. Sexta questão. Só para perceber aqui se você realmente entendeu a pegada do poema. A repetição da palavra presente no final do poema, ele diz: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Essa repetição da palavra presente no final do poema tem que finalidade? Qual é a finalidade dele repetir o presente? É para enfatizar a mensagem? Você acha que ele quer dar ênfase a... Olha, repetição é sempre ênfase. Repetição é ênfase, né? Também é uma forma de argumentar, um argumento enfático, repetitivo. Igual aquela criança teimosa, repete, repete, chora, 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 que você acaba fazendo o que a pessoa quer, tá bom? Então, a repetição, ela dá ênfase, é a insistência, né? É vencer pela insistência, certo? Então, ela quer enfatizar a mensagem? Claro que não. Se eu uso a palavra presente, é porque eu quero enfatizar o quê? Enfatizar os homens, enfatizar a vida, eu quero enfatizar o tempo. Eu quero enfatizar o momento presente, a vida presente, os homens presentes. Ele está falando do momento em que ele vive. Ele está enfatizando o momento que ele está vivendo. Pode ser que amanhã ele já não pense dessa forma. Pode ser que amanhã ele faça um poema para a menina bonita que está na janela, como ele falou que não ia fazer. Pode ser que amanhã ele use o poema para contar uma história de amor, como ele falou que não ia fazer. Pode ser que amanhã ele faça um poema para a paisagem linda da janela. Ele falou que não ia fazer. Mas no momento em que ele está falando, que ele está escrevendo, ele está preso ao tempo, ao momento em que ele vive. Então, essa repetição da palavra presente é para enfatizar o momento. Entendido? Simbora. Dá tempo de mais uma leitura. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quem diz isso é o Leonardo Boff. Leonardo Boff diz assim: ler significa reler e compreender, interpretar. Então, ler não é um processo automático, certo, gente? Quem lê automaticamente e não sabe depois dizer, não compreendeu e não interpretou, a gente chama de quê? É o analfabeto, tem um termozinho que eles usam, funcional, né? Analfabeto funcional. Cada um lê com os olhos que tem. Quando ele fala cada um lê com os olhos que tem, não são esses olhos que estão na cara, não. Os olhos é a realidade. Os olhos é a experiência, a sua vivência. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Cada um interpreta do seu lugar. Não é assim que a gente fala? Ah, eu tenho propriedade. Os pés pisam, gente, é minha propriedade. Eu estou falando do lugar que eu entendo. Ora, se eu falo de racismo, é porque é um lugar que eu entendo. Os meus pés estão pisados nele. Eu passo por isso. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Viu como os olhos não são os olhos físicos, não é o olho da cara? Seus olhos é a sua visão de mundo, é de onde você vive, qual é a sua experiência de vida. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Cada leitura ela é particular, individual, cada um lê do seu jeito. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Olha, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Quer dizer, se os meus pés pisam em tapetes persas, a minha visão de realidade é a visão dos tapetes, da riqueza. Se os meus pés pisam a terra seca, eu tenho os olhos voltados para a terra seca.
É isso que ele quer dizer. Cada pessoa lê com seus olhos, com a sua própria realidade. Para compreender, é essencial conhecer o lugar de quem olha. Para você compreender um texto, você tem que situar lá na situação da pessoa que escreveu. É a receptividade do texto, né? É essencial conhecer o lugar social de quem olha. Veja só, o lugar social, o que ela passou, o que ela viveu, qual foi a experiência dela. Vale dizer como alguém vive, com quem vive, que experiências tem, em que a pessoa trabalha, que desejo essa pessoa alimenta, como ela assume os dramas da vida, os dramas da morte, e que esperanças o animam, que ela traz no peito, que esperanças ela tem. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, amores, interpretar um texto é se colocar no lugar do outro, no lugar de quem escreve, certo? É entender que você nunca pode pegar um texto e ler com os olhos do presente. E ler com a barriga. Você vai ler um texto sobre fome com a barriga cheia, você não vai entender esse texto. Você vai ler um texto que fala de jovens sendo espancados, mortos, negros mortos, mas você é branco, não foi espancado, nem perseguido pela polícia. Então, se você ler do teu lugar, do teu ponto de vista, tu não vai entender. Para você ler e compreender um texto, você tem que se colocar na posição de quem escreveu. Você tem que ter empatia. E empatia significa reconhecer a mesma realidade, viver aquela realidade. Então, se você é capaz de se posicionar nos olhos de quem escreve, você pode ler. Daqui a pouco a gente volta para resolver as questões sobre esse texto de Leonardo Boff. Até já.